Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. E a princípio você deve entender o seguinte: todas as palavras faladas, todos os milagres, todas as maravilhas que já aconteceram em toda a história da humanidade, elas permanecem vivas, o Espírito não morre, o Espírito não envelhece, o Espírito não envelhece e Deus é Espírito. Então vamos lá para Ezequiel. Lá nós encontramos Ezequiel 37, aonde Deus levou Ezequiel a um vale de osso seco. Nós devemos entender que Deus, ao levar Ezequiel para um vale de ossos secos, Deus levou para um propósito. Ele tinha algo a revelar ao homem. Então, todos os problemas da humanidade, o maior mal que pode fazer à humanidade é levar o ser humano à morte. Assim sendo, ali tinha um vale de ossos secos, ou seja, seres humanos mortos, para que você possa ter a dimensão dessa revelação profunda e maravilhosa de Ezequiel. Então, muito bem, Deus, ao levar Ezequiel a um vale de ossos secos, querendo ensinar o homem, porque aquilo que ensinou para Ezequiel não foi exclusivamente para Ezequiel, e sim para toda a humanidade. Então, diante daquele problema, um vale de ossos secos, o maior de todos os problemas que se possa acontecer no meio humano, e ali Deus perguntou para Ezequiel: e aí, Ezequiel, o que é que você acha? Você acha que pode se tornar um exército de homens, não só de homens vivos, mas um exército poderoso? Ezequiel, que não tinha revelado no seu espírito, porque ele ainda não tinha o Novo Testamento, e ele ainda não tinha o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Ele tinha o Espírito por medida. É assim que a Bíblia fala a respeito dos profetas, que recebia o Espírito na medida exata para a missão que ele tinha. No caso, Ezequiel era ser um profeta. Então, Ezequiel, tu acredita que esses vales de ossos secos pode voltar a se tornar um exército de homens? Tu sabe, porque ele não sabia. Então, diante dessa resposta, Deus disse: pois Ezequiel, deixa eu te mostrar aqui, assim, ó. Tu irá profetizar para esse vale de osso seco, e diz assim. Então, perceba que aqui está se revelando o segredo, o mistério, a revelação. É óbvio que Deus lá do céu poderia brandar de lá e fazer aqueles ossos se tornar homem, mas assim sendo, tirando o homem da parada, o homem não aprendia a lição, o homem continuava sem reconhecer o poder que Deus a ele tinha delegado. E que esse era o propósito, que esse foi o propósito de Deus levar Ezequiel ao vale de osso seco. Assim sendo, Ezequiel, é tu que vai profetizar. O poder que eu tenho, que criou todas as coisas, eu vou te dar na medida que profetizar esses ossos. E assim Ezequiel, ao profetizar, ele profetizou: assim diz o Senhor. Observe que era Ezequiel que estava falando, porém ele estava se assumindo como o Senhor. Assim diz o Senhor, porque ele estava falando em nome de Deus, por isso ele era profeta. Assim diz o Senhor. E ele, ao profetizar, profetizou. E quando ele começou a profetizar, começou a haver barulhos de ossos se movendo, no processo em andamento. Assim se provou que a vida emanou de Ezequiel, não de Deus. Vai entendendo a revelação. Então ali aquele exército, aquele vale de osso seco, se tornou ou se tornaram em um exército de homens vivos, exatamente como Deus tinha falado. Atualizando essa profecia, nós sabemos que aquela profecia, literalmente, ela foi dirigida, a parte literária, para Jerusalém. Jerusalém, que tinha se desviado e se afastado do Senhor, que se tornou um vale de osso seco por estarem dispersados no mundo inteiro, sendo escravos de vários países. Tudo isso por causa que o povo tinha se afastado de Deus. Então não era essa a vontade de Deus. Se você fizer uma pesquisa agora, nesse exato momento, depois de mais de 2000 anos dessa profecia, você vê o peso dessa profecia hoje. Porque se você fizer uma pesquisa agora, você verá que todos aqueles povos, todos os israelitas que se afastaram, por ter se afastado do Senhor,
estão se deslocando dos seus países e retornando para Israel agora. Isso está acontecendo agora. Sem falar que, em 1948, Israel, que tinha deixado de ser uma nação, que tinha deixado de ser o país, voltou a ser país. Então, dali para cá, Israel mais que dobrou o seu tamanho. Por quê? Porque os israelitas vão entendendo, os israelitas estão voltando. Tudo isto resultante daquela profecia de Ezequiel. Porque cada israelita que se desloca corresponde àqueles ossos que estão se movendo, corresponde ao exército ao seco. Então hoje Israel é uma realidade. Então se prova o poder da palavra de Deus. Agora, preste atenção nisso aqui. Ezequiel, ele foi apenas um profeta. E Jesus, ele foi nele habitou a plenitude, preste atenção, a plenitude de Deus. Porque em Colossenses 2 e o verso 19 diz: porque nele habitou corporalmente a plenitude de Deus. Ezequiel não tinha plenitude, mas você vê. Então, criatura, vamos entender o seguinte. Hoje, qualquer ser humano que está em Cristo, ele tem a plenitude do que Ezequiel foi uma parte. Por isso que ele disse, Jesus disse, eu sou o caminho. Né? Lá no começo de todas as coisas, lá no livro de Provérbios, por ali no capítulo 8, quando Deus está criando o universo, você vê ali usado na figura da sabedoria, do poder criador, do poder criativo. O Senhor diz, o Senhor me possuiu quando ele estava criando os mares, quando ele estava criando, colocando ordem nos mares, quando estava criando todas as coisas, lá no princípio ele me possuiu. E ali está como sabedoria, mas em uma das passagens também está, eu sou o caminho que o Senhor criou todas as coisas. Por isso o Senhor Jesus, em João capítulo 14 e o verso 6, ele se revelou como? Eu sou o caminho, apontando para o poder criador, para o princípio da criação, a verdade, apontando para Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, 1000 cairá a seu lado, 10.000 à sua direita, porém ele não será atingido, porque as tuas verdades são escudo e bloqueio. Eu sou o caminho, apontando para o poder criador, eu sou a verdade, proteção, e a vida apontando para Ezequiel. Então Jesus tem a plenitude do que Ezequiel teve. Então todo cristão que aceitar os que estão no Senhor Jesus, está com todo o poder que Ezequiel usou uma parte. Então vamos analisar assim. Por qual razão que os cristãos não mudam a vida?